A graça e a paz de Jesus Cristo. Nós estamos gravando uma série onde estamos lendo a carta que Paulo escreveu para os romanos. O nome da série é Romanos, Verdade versus Ilusão. Então, você pode ver aqui na tela que hoje nós vamos fazer um resumo antes de fazermos a leitura do capítulo 7. Nós passamos aqui pelo capítulo 1. No capítulo 1, Paulo fala que o Evangelho é Jesus e Jesus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. De todo aquele que crê em Jesus. Paulo fala que Jesus é o Filho de Deus, que ele veio nessa terra e morreu para trazer a salvação para todos. Ele é o Evangelho. Ele é o poder de Deus. Por meio de Jesus, nós recebemos a salvação dos nossos pecados. Agora, quem rejeita Jesus, fica entregue às suas próprias paixões carnais. Paulo vai dizer no capítulo 1 que o fato de as pessoas recusarem, rejeitarem Jesus, faz com que se manifeste a ira de Deus. O que é a ira de Deus? É quando Deus se afasta das pessoas que não querem Jesus, que o rejeitam, e as entrega para que façam as suas próprias vontades. E é isso que faz com que pessoas caiam na mentira, na infidelidade, no descumprimento dos contratos, no adultério, na prostituição, no homossexualismo, no lesbianismo, vivendo cada vez mais e mais mergulhados nas suas paixões carnais. As decisões pecaminosas trazem sofrimento ao corpo, à alma e ao espírito. As pessoas se entregam ao pecado, elas ficam vazias de Deus, elas pecam, pecam e pecam, buscando satisfazer a sua alma, mas nada podem receber de Deus, a não ser a sua ira, que é o seu afastamento, já que elas recusam a Deus. Agora, no capítulo 2, Paulo vai destacar que os rótulos religiosos não salvam ninguém. No capítulo 2, Paulo começa a dizer que os judeus querem se justificar em razão da sua lei, a lei que foi dada a Moisés. E outras pessoas querem se justificar diante de Deus a partir das suas obras. Mas o fato é que ninguém pode apontar o dedo para o pecado alheio, porque apontar o dedo para o pecado alheio não apaga o nosso próprio pecado. Tanto o judeu quanto os gentios continuam sendo pecadores. A conclusão do capítulo 2 é que ninguém é superior a ninguém. Os judeus, com a sua lei, um conjunto de leis que deveriam obedecer para serem considerados justos, continuam sendo pecadores. E os gentios, os que não são judeus, que se apoiam nas suas obras, nas suas ações de caridade, eles continuam sendo pecadores. Então, no capítulo 3, Paulo apresenta o veredito final. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso está em Romanos, no capítulo 3, no versículo 23. A salvação, ela não vem pelo nosso esforço, ela vem somente pela fé em Jesus. Então, os capítulos 1, 2 e 3 formam um bloco, onde Paulo começa falando que a salvação vem pelo Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. O poder de Deus é Jesus Cristo, que morreu por todos e pode purificar de todo pecado. Então, quem rejeita Jesus fica sujeito à ira de Deus, que é quando Deus se afasta da pessoa e a entrega
para que faça tudo o que deseja na sua carne. Isso leva a pessoa a uma alta corrupção. Ela vai caindo, pecando e pecando e pecando. Alguns tentam se agarrar na lei, os judeus. Outros tentam se agarrar nas obras, os gentios. Mas o fato, concluindo no capítulo 3 e fechando o primeiro bloco de argumento que Paulo está apresentando para os romanos, é que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E somente a fé em Jesus pode salvar. O esforço, seja por cumprir leis, seja como os judeus, seja por obras, boas ações dos gentios, não podem salvar. Então nós chegamos no capítulo 4, onde Paulo vai apresentar o exemplo de Abraão para provar que a justificação sempre foi pela fé. Paulo vai dizer que Abraão creu na promessa do filho Isaque, mesmo sendo idoso, e Sara sendo estéril. O que acontece é que os judeus diziam que nós somos salvos em razão da nossa circuncisão. E nós somos salvos em função da lei que Deus deu para nós por meio de Moisés. Paulo, no capítulo 4, começa explicando para os judeus. Antes de Deus dar a lei para Moisés, ele deu a circuncisão para Abraão. A circuncisão, nós explicamos que é o corte do prepúcio, a pele que cobre o órgão genital masculino ao 8º dia. Deus estabeleceu um pacto com Abraão, dizendo para ele, depois que Isaque já havia nascido, que todo o varão nascido na casa de Abraão, fosse da família dele ou dos seus empregados, dos servos da sua casa, deveria ser circuncidado, deveria passar por esse corte do prepúcio do órgão genital masculino ao 8º dia do nascimento. E isso seria um pacto, uma aliança de Deus com Abraão e os seus descendentes. Então Paulo diz, esse pacto, essa circuncisão que foi estabelecida por Deus com os judeus, só aconteceu depois que Abraão acreditou e teve fé na promessa de Deus. Deus fez uma promessa. Abraão era um homem idoso, Sara era estéril, ele não poderia ter nenhum filho. Então, não havia nenhuma promessa. Deus fez uma promessa. Eu te darei um filho. E a partir desse filho que você vai ter, virão os seus descendentes, netos, bisnetos, e gerações e gerações e gerações, e por meio de um descendente que vai vir de você, todas as nações serão abençoadas, todas as povos serão abençoados. Deus estava fazendo uma promessa para Abraão, de que da descendência dele viria Jesus. Jesus, de fato, veio da descendência de Abraão e morreu na cruz por todos, sendo santo e trazendo salvação para todos. Agora, antes da circuncisão, antes desse pacto que Deus fez com Abraão e com os judeus, Abraão já tinha tido fé em Deus. Foi a fé em Deus que fez que Abraão fosse salvo. Abraão não viu Jesus. Abraão não teve contato com Jesus. Então, como que Abraão seria salvo? Como que Abraão receberia a justificação do seu pecado, da sua condição pecaminosa diante de Deus? Em Romanos, aqui no capítulo 4, Paulo explica: Abraão foi justificado diante de Deus em razão da fé que ele teve em Deus. Então ele diz, não é a circuncisão, o corte do prepúcio, do órgão genital masculino, no 8º dia de nascimento de todos os judeus,
que é o pacto com Deus. O pacto com Deus veio antes de vir Isaac. E antes de Deus falar, faça a circuncisão, Abraão teve fé de que Deus lhe daria um filho, de que Deus faria que ele fosse pai de nações. Então, o ponto importante no capítulo 4 é que Abraão ele foi declarado justo antes de ser circuncidado e centenas de anos antes da lei existir. Logo, a fé vem primeiro. No capítulo 5, nós vemos que somente a fé em Jesus é que nos justifica dos pecados, nos reconcilia com Deus e nos traz paz real com Deus. Quando nós temos, assim como Abraão teve fé em Deus e ele foi justificado dos pecados, nós, quando temos fé em Jesus, somos justificados. Na verdade, quando nós temos fé em Jesus, nós estamos tendo fé em Deus, porque foi Deus que determinou que Jesus viria, morreria para salvar a todos. Então, para Deus, é necessário que se tenha fé em Jesus, para que se possa estar com Ele. E então, a fé em Jesus nos justifica dos pecados, porque Deus estabeleceu que receberíamos a justificação dos pecados por meio da fé em Jesus. Uma vez que temos fé em Jesus, nós somos justificados e isso nos reconcilia e nos traz a paz verdadeira, a paz real com Deus. No capítulo 6, nós lemos que existe o batismo nas águas, e o batismo nas águas é um sinal público. Nós vamos a público e recebemos o batismo nas águas para declarar a nossa união com Cristo. Nós somos salvos pela graça, e o batismo simboliza que morremos para o mundo e ressuscitamos para uma nova vida. Quando nós mergulhamos nas águas do batismo, quando somos mergulhados, estamos morrendo, sendo sepultados para o velho homem. Quando saímos da água, saímos para uma nova vida. Ressuscitamos para viver uma nova vida em Deus e em Jesus. Não somos mais escravos do pecado, porque o salário do pecado, o salário dos nossos pecados é a morte, o afastamento eterno de Deus. Mas o dom gratuito, o presente que é gratuito de Deus, é a vida eterna, e a vida eterna vem por meio de Cristo Jesus. Esse é um breve resumo do que nós lemos até agora, e agora hoje vamos apresentar uma introdução a Romanos capítulo 7. No capítulo 7, Paulo entra em uma questão profunda. Se a lei é de Deus, por que ela parece não me ajudar a parar de pecar? Paulo entra no enfrentamento dos judeus. Os judeus têm uma lei onde se diz: se vocês cumprirem essa lei, vocês estão com Deus. Então Paulo pergunta: essa lei, ela é de Deus? Se a lei é de Deus, por que parece que ela não me ajuda a parar de pecar? Porque a função da lei, ela funciona como um espelho. O espelho mostra a sujeira no rosto, mas o espelho não tem poder para lavar o seu rosto. Então a lei, ela mostra adulterar, mentir, furtar, roubar, matar. Isso é pecado. A lei, ela é um espelho. Ela reflete o que o ser humano carrega no coração. O ser humano carrega o desejo de pecar. E a lei diz: é isso que você quer fazer e isso é o que você não deve fazer. A lei serve como um espelho para você olhar e lembrar: eu não devo fazer, eu não devo fazer. Muitas vezes não conseguimos olhar para nós mesmos e perceber a mancha, a sujeira que está no nosso rosto. Mas a lei vem
como um espelho e fala, isso é errado. Então podemos olhar para o espelho e perceber o nosso pecado. Podemos olhar para o espelho, que é a lei, e ver, isso está errado. Eu quero fazer isso. Isso está escondido no meu coração. Mas a lei, como um espelho, revelou esse pecado. Então eu posso tomar consciência do que está no meu coração e escapar, lutar para não fazer aquilo. Porém, existe um conflito. A lei, ela mostra o que é santo, mas a nossa carne é inclinada ao pecado. Mesmo com a lei dizendo, não minta, não furte, não roube, não mate, não adultere, a carne se inclina para a prática dessas coisas, para a prática do pecado. Quanto mais tentamos cumprir a lei pelo nosso próprio esforço, mais percebemos o quanto somos falhos. Mais, olhando para a lei, vemos o quanto não conseguimos ser corretos, justos, perfeitos, santos. O quanto existe uma condição miserável. Existe a condição miserável. Essa condição miserável é a condição do ser humano. A condição em que ele olha no espelho, olha a lei e ele diz, eu, na minha carne, quero fazer essas coisas. Então Paulo, ele revela a luta interna entre o desejo de servir a Deus e a força do pecado que age no corpo. Qual é a conclusão? A conclusão é de que a lei de Moisés, que deixou para os judeus a lei, não pode vencer a natureza pecaminosa. Ela apenas aponta para a nossa necessidade desesperada de um Salvador. A lei revela como um espelho. Você quer fazer isso? Furtar, roubar, matar? É isso que está no seu coração. Mas ela apenas aponta para a necessidade desesperada de um Salvador. Então, vamos ler agora o texto de Romanos 7 e entender esse conflito. Romanos capítulo 7. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei? Então ele está dizendo aqui, vocês não sabem, meus irmãos, estou falando com os irmãos judeus. São eles que conhecem a lei. E também os gentios, os que estudavam a respeito da lei. Vocês aí que sabem da lei, não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Enquanto nós estamos vivos, a lei diz, não furte, não adultere, não minta, não roube, não mate. Em todo o tempo em que em que o ser humano está na terra, ele está vinculado, preso a essa lei. Essa lei está o tempo todo dizendo, não faça nada disso. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. Versículo 3. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for de outro homem. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for de outro marido. Assim, versículo 4, assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. O que Paulo está dizendo aqui, falando a respeito da mulher e do marido? Ele está fazendo uma comparação do que acontece aqui nos versículos 2, 3 e 4, na nossa relação com a lei. Uma mulher, enquanto o marido está vivo, ela está presa ao marido, em razão de uma lei, a lei de que ela deve ser fiel ao marido. Enquanto o marido estiver vivo,
ela deve obedecer essa lei. Depois que o marido morre, ela está livre para ser de outro marido. Então aqui Paulo está dizendo, existem dois maridos. Um marido é a lei de Moisés. Vocês devem obedecer à lei de Moisés, vocês devem ler a lei e lutar para obedecer à lei de Moisés. Existe um outro marido, que é Cristo, que morreu e trouxe a salvação, a purificação dos pecados. Então Paulo está dizendo aqui no versículo 2 e 3, da mesma forma como uma mulher é obrigada a manter a fidelidade ao marido enquanto ele está vivo, mas depois que ele morre, ela é livre para ter outro marido, nós estávamos presos à lei de Moisés. Tínhamos que obedecer à lei de Moisés. Mas Moisés já morreu. E agora, quando veio Cristo e morreu por todos, trazendo salvação, Cristo é o novo marido. Ele trouxe uma nova lei. A lei de Moisés agora morreu. A mulher aqui somos nós. A igreja é a mulher. Então ele está dizendo, a igreja estava presa a obedecer à lei de Moisés. Mas agora a mulher, a igreja, deve seguir, está livre para seguir a Cristo, o seu novo marido. Então, assim, meus irmãos, também vós, o versículo 4 aqui, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Agora, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Recebemos Jesus, fazemos parte do novo marido, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Jesus ressuscitou dentre os mortos e nos chamou para darmos frutos para Deus. Agora o versículo 5. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Paulo está dizendo aqui, no versículo 5, quando nós estávamos vivendo na nossa carne, as paixões dos nossos pecados, a vontade de mentir, adulterar, matar, furtar, roubar, tudo isso, as paixões dos pecados, que são pela lei, que estavam revelados na lei. A lei diz, não adultere, não minta, não furte, não roube, não mate, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Nós olhávamos a lei, que dizia não faça isso, e nós tínhamos vontade de pecar. E quando pecávamos, dávamos fruto para a morte. Nós estávamos condenados, estávamos afastados de Deus. Agora o versículo 6. Mas agora nós temos sido libertados da lei. E nós, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos. Em que nós estávamos retidos? Nós estávamos retidos, presos, amarrados nos nossos pecados. E agora nós não somos mais presos a essa lei. Nós morremos para a lei, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. A lei, ela só apontava o nosso pecado e nós não podíamos fazer nada. Mas agora em Cristo nós temos a graça e podemos viver aqui em novidade de espírito. Jesus, ele traz algo novo, ele traz algo especial, que é a graça, a força que vem para o nosso espírito, para que a nossa carne vença a paixão, o desejo do pecado. Então, versículo 7, que diremos, pois? É a lei pecado? Agora, no versículo 7, Paulo está querendo dizer o seguinte, então significa que a lei que veio no passado, ela é o pecado? É a lei o pecado? De modo nenhum, a lei não é o pecado. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Então Paulo aqui está dizendo, mas eu não conheci o pecado senão pela lei.
Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Se não existisse uma lei dizendo, não cobice, eu não teria um espelho para enxergar que no meu coração eu carrego a cobiça. Não havendo lei, a lei não apontaria como um espelho o que está dentro do meu coração. Então a lei, ela não é pecado, mas a lei, ela dá a consciência do pecado. Olhando a lei que diz, não cobiçarás, eu olho a lei e eu passo a perceber que quando eu cobiço, a lei diz, eu não devo cobiçar. Agora, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, no momento em que eu leio a lei e eu sei que cobiçar é pecado e eu cobiço, aí eu entendo que eu pequei. Eu tenho consciência, eu pequei. Se não existisse uma lei falando que cobiçar é pecado, eu cobiçaria e eu não entenderia, eu não teria consciência do pecado. Então, verso 8, mas o pecado tomando ocasião pelo mandamento, o mandamento revela, mostra o pecado, operou em mim toda a concupiscência. Operou em mim toda a concupiscência significa mostrou para mim a minha sujeira. Operou em mim toda a concupiscência, mostrou para mim todos os pecados que eu tenho. Porquanto sem a lei eu estava morto o pecado. Se não existisse lei, não existiria pecado. Eu estaria apenas fazendo uma coisa normal, natural. Mas a lei fala, isso é pecado. Então ali eu tenho consciência do pecado. Versículo 9. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Então, em algum tempo, quando a pessoa não conhece a lei, ela vai vivendo sem lei, sem entender o seu pecado. Mas quando vem a lei, quando vem o mandamento, ela vê o pecado vive nela e ela morre. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Versículo 10. Quando a pessoa vê, a lei fala que eu não posso fazer isso, e eu vejo que eu não consigo obedecer à lei, eu começo a ver a lei como algo ruim. Eu começo a ver a lei, essa lei vem para me matar. Porque essa lei fala que eu não posso isso, que eu não posso aquilo, que eu não posso aquilo. Então a lei é uma coisa ruim. Ela traz a morte para mim. Versículo 11. Por quê? Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Paulo está dizendo aqui, não é que o mandamento que me mata, mas é o pecado que me mata. Mas como o pecado me mata, eu olho para o mandamento, versículo 10, e eu acho que ele serve para a morte. Versículo 12, e assim a lei é santa. Aqui no versículo 12, Paulo quer fechar o seu raciocínio, dizendo o seguinte, não é que a lei é ruim, é que quando eu vejo a lei, eu tomo conhecimento do meu pecado. Eu vejo que eu não consigo obedecer à lei, eu peco, eu erro. Mas a verdade, e eu começo a achar, essa lei aí, ela vem trazer a morte. Mas Paulo diz no versículo 12, a lei é santa, o mandamento é santo, o mandamento é justo, o mandamento é bom. Logo, tornou-se-me o bom em morte? Então, o que é bom, que é a lei, se tornou motivo da minha morte? De modo nenhum. Mas é o pecado que mora em nós. Para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem da lei, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Quando eu vejo o mandamento, quando eu vejo a lei, eu vejo como é terrível eu mentir, adulterar, querer furtar, matar e fazer outras coisas erradas. A lei revela o mal, mostra como é excessivamente maligno o pecado. Veja que pelo mandamento o pecado se faz excessivamente maligno. Versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Então Paulo aqui fala que a lei é boa, a lei vem de Deus, a lei é espiritual,
A lei ela só revela como um espelho aquilo que nós carregamos dentro de nós, que é o pecado. Só que nós somos carnais. Então, quando olhamos para a lei, pensamos, a lei veio para me matar, porque ela só mostra o nosso pecado. Mas a lei veio para mostrar, para tornar excessivamente maligno o nosso pecado. Então, versículo 15, por quê? Por que acontece isso? Porque o que eu faço, eu não aprovo. Agora, Paulo está falando dele mesmo. Porque o que eu faço, eu não aprovo. Pois o que eu quero, que é obedecer à lei, eu não faço. Mas o que eu aborreço, é isso que eu faço. Versículo 16, e se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Se eu faço o que eu não quero, eu só sei que eu não quero. Por quê? Porque a lei fala, eu não quero mentir, não quero matar, não quero adulterar, não quero furtar. Eu não quero. Mas quando eu digo que eu não quero por quê? Porque a lei fala que para ser de Deus eu não posso fazer isso. E quando eu digo que eu não quero, eu estou dizendo que eu concordo com a lei. Eu consinto, eu sei que a lei é boa. Versículo 17, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Paulo aqui está dizendo, o eu é a inteligência dele, a razão dele, a vontade dele. O eu dele quer obedecer à lei. O eu dele quer seguir a Deus. Mas a carne, existe o pecado mora em nossa carne. Ele habita em nós. Então ele fala aqui no 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas eu não consigo realizar o bem. Porque eu não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. 21. Eu acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Agora, Paulo no verso 21 fala, existe a lei que fala, que serve como espelho, que revela o que é certo, mas existe uma outra lei, que é a lei dentro do nosso corpo, a lei na nossa carne, a lei do pecado. A lei do pecado é, eu quero pecar, a carne quer pecar. Então existe um conflito dentro de todo ser humano. Ele tem a razão, a inteligência para entender a lei de Deus, para entender o que é justo, bom, honesto, verdadeiro, certo e correto. Mas na sua carne, ele se inclina para o pecado. Agora o versículo 22. Porque, segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. O homem interior, a alma, quer seguir a Deus. Versículo 23. Mas eu vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Agora, no meio desse conflito, Paulo chega a uma conclusão. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele conclui, eu sou miserável. Onde está a esperança? Quem me livrará do corpo desta morte? Quem pode nos livrar dessa lei do pecado? Ele responde no verso 25, eu dou graças a Deus, porque Deus trouxe a resposta para essa questão. Quem pode livrar do corpo dessa morte? Eu dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque Jesus Cristo veio, porque Jesus Cristo morreu e nos salvou dos pecados. Porque Jesus trouxe a salvação, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Portanto, a lei é boa. Ela mostra os nossos pecados. Ela vem para uma boa função, para revelar o pecado que está em nós. Mas, enquanto nós estamos debaixo da lei, nós vivemos caindo. Mas quando nós aceitamos a Jesus e obedecemos a Jesus, que é o novo marido, usando aqui a
a comparação que Paulo faz no começo, aqui nos versículos 2 ao 4, Jesus, ele traz a graça. Pela graça, nós recebemos a força para vencer a carne, para vencer os desejos que militam dentro do nosso corpo. Essa é a meditação de Romanos, capítulo 7. Deus abençoe a sua vida grandemente. Amém e amém.